Daí, galera da net, eu tô aqui pra fazer o review de Kamen Rider Faz, né? Que eu acabei de ver ontem, né? No caso, o dia que eu estou gravando é dia 25 de agosto, né? Mas o review eu acho que vai lá pra dezembro. Se você tá vendo esse review aqui, vai pra dezembro. É, lá pro fim do ano, quase, porque tem muita coisa na agenda e vocês sabem, né? Como eu vejo muita coisa, eu assisto muita coisa e ao mesmo tempo eu produzo muito conteúdo de game também. Então você viu, muitas vezes sai muito depois que eu vejo a série em si. Então vamos começar esse review primeiramente com a história do Takumi, né? Ele que se torna herói por acaso, estava passando ali por perto e, e a Mari não consegue se transformar e ele e ela então coloca o cinto nele e a aventura começa. Só que eu tenho umas coisas também que eu achei estranho no roteiro, no caso, assim, é que tipo assim, tudo bem, eu acho que o Takumi não tinha nada a ver com a história, ele queria sair desse negócio, ele queria dar o cinto pra Mari, só que lá ninguém. O Kentaro também não conseguia se transformar com ele. Aí surge o Kiba tem um relacionamento destruído, porque ele acorda depois de um coma, depois ele descobre que é orfanato, que é uma série que envolve bastante os personagens, é quase um dorama, né? Misturado com Tokusatsu, que tem todo um drama em volta dos Orfenok que não querem é, ter guerra com os humanos, e tem os Orfenok que são bandidos mesmo, que querem matar os humanos e se alimentar dos humanos, não querem ser humanos, porque o Orfenok, pelo que eu entendi, eles se alimentam de humanos. Então, alguns deles se alimentavam dos humanos. Quer dizer, todo humano que eles matavam, às vezes virava farinha, às vezes virava areia, porque que se alimentavam da força vital dos humanos. E muitos orfenoques queriam viver como humanos, se alimentar com comida, porque o orfenoque também vive alimentando por comida, mas eles ficam um pouco fracos, né? No caso ali, depois na resenha com spoilers eu vou contar. Mas no caso, existem os Orphenox bons e os Orphenox ruins. E a maioria dos Orphenox gostava de matar humanos, de tirar a vida de humanos, né? A maioria dos Orphenox queriam tirar a vida dos humanos. E para isso que foi criados os cintos? Não. Os cintos foram criados para defender o rei dos Orphenox de ataque de outros Orphenox que queriam dominar o poder e queriam dominar a Terra. Entendeu? É uma história enrolada que depois na resenha com spoiler eu vou desbravar com vocês. Mas a série é boa, a série é envolvente, a série não é dinâmica. O roteiro, o que peca muito no roteiro é que o roteiro é muito arrastado. Geralmente as lutas ficam bem no final. É favorecida pela história, né? Se você se envolve com história, Kamen Rider faz é pra você. Kamen Rider faz é pra você que gosta de dorama, que gosta de um bom filme tokusatsu. Kamen Rider faz ainda é atual porque ele debate muito a história do ah, é, por que que sou diferente e o pessoal às vezes se espanta porque eu sou diferente. E tem muito esse debate na série, né? Tem muito debate na série, mas não tem como fazer uma resenha de Kamen Rider faz sem dar muito spoiler do que acontece, né? Por isso que eu vou fazer essa resenha em duas partes aqui mesmo no vídeo, em duas partes. Fazer com spoiler e sem spoiler, né? Mas eu digo pra você, é uma série que envelheceu bem, que mesmo hoje você assiste, mesmo vendo coisas antigas, você ainda assiste, você ainda acha ela atual,
porque pelo molde, pela história que se envolve, ela é muito atual. Ela não envolve muitas coisas fora da série, então onde ela fica ainda atual, né? E eu gosto, o visual do Kamen Rider faz, ele é um pouco assustador de começo, porque os olhos são quase o capacete inteiro, né? Teve amigos meus que falou, é o visual dele, o que estraga os olhos muito grandes, né? Mas tem o visual dele que os olhos já são pequenos, já são aceitáveis também. E bem bacana, ele ganhou vários power-ups, teve o power-up onde ele fica com super velocidade, outra que ele ganha uma arma. E é como todo Kamen Rider principal, né? Ele sempre ganha os updates mais poderosos, vamos dizer assim, da, da série. E a série em si, ela poderia até rodar sem ser de Kamen Rider, porque a história te envolve, né? Como eu estava dizendo, a história envolve. E agora eu vou começar a resenha com spoiler. Vou dar aquele tempinho para você sair e para você não tomar spoiler. Então vou dar um tempinho agora para você sair a partir de agora, 1 minuto para você sair do vídeo. Pronto, porque agora daqui a pouco começa a resenha com spoilers. A resenha com spoilers começa daqui a pouco. Pronto, você saiu do vídeo. Bacana. Agora, para quem tá interessado com a resenha aí com spoilers, aí vai. Então, como eu ia dizendo, o Takumi ele é escolhido para ser o Kamen Rider faz pela Mari porque ele tava simplesmente passando ali. É o único cara que ela viu que ela achou que ele era humano, né? Porque ela não sabia que só os Orphenox se transformavam com o cinto é, do, do Kamen Rider, né? Ela achava que humanos também se transformassem com o cinto do Kamen Rider, né? Não, era só Orphenox porque os cintos eram desenvolvidos para a defesa do rei Orphenoch. Então, mas o cinto Delta, porém, o cinto Delta foi feito de outra maneira, tanto que ele não usa o telefone, ele foi feito de outra maneira, né? Ele tanto aceita humanos quanto Orphenox. Não sei por que a razão, a série nunca explica o porquê do cinto Delta poder aceitar tanto humanos quanto Orphenox. Tanto que a Rina se transformou, o Mihara, que também tem os genes Orphenox atrofiados, também se transformou, né? É, né? No caso, humanos também podem usar o cinto Delta. E o cinto Caixa e o cinto Faz, só os, os Orphenox poderiam usar. Tanto que o Masato, que é o Kusaka, ele podia usar porque ele era Orphenoch. Ele só não se transformava em Orphenoch. Não fez isso a série inteira. Mas ele é Orphenoch tanto quanto Takumi. Ele só não quis se transformar para não dizer que ele era Orphenoch. Ele sabia que ele era Orphenoch desde o começo. Ele sabia, sempre soube. Quando ele viu o pai dele ali, ele teve a certeza de que ele era Orphenoch também. Entende? Mas ele sempre soube o Orphenoch, ele sabe que ele é Orphenoch, independente. Tanto que o Takumi, ele teve uma hora na metade da série que ele fez um contrato com a Lucky Glover, né? Que é um tipo de um clube de Orphenox ligado à Smart Bride, que é a, vamos dizer assim, a fabricante dos cintos, a empresa tecnológica que os Orphenox tinham para criar revoluções, né? Tanto que eles podem curar pessoas, ressuscitar até pessoas como ressuscitaram a Mari, né? Eles têm alta tecnologia. Os Orphenox são pessoas muito inteligentes,
Porém, algumas pessoas Orphenox usavam esses poderes, essa inteligência para o mal. É, entende? E a Smart Bride era comandada por Orphenox, né? É a, tinha pessoas que eram contra acordar o rei Orfenoch, porque o rei Orfenoch ele tinha em mente acabar com os humanos, ele não tinha convivência pacífica entre humanos e Orfenox. Para ele ia acabar com os humanos completamente, entende? Então, a Smart Bride queria manter o rei Orfenoch adormecido, queria utilizar os cintos para manter o controle dos Orphenox inúteis, né? Que eles diziam que eles não faziam nada e ainda por cima não é, não produziam para a sociedade. Então eles queriam matar esses Orphenox que não produziam para a sociedade. Eles queriam tirar do caminho e só deixar os que produzissem para a sociedade, os que usavam inteligência, né? E a Smart Bride queria isso. Só que também ela não queria que, que tirasse a motivação que os outros Orphenox, tanto maus, tinham que morrer também. Poderemos ver, por exemplo, a história do Salwada. O Salwada era um Orphenoch, mas ele não fazia maldade, não fazia nada. Porém, não produzia nada. Então, o que a Smart Bride queria? Que ele, pelo menos, resgatasse os cintos, para que se um dia o rei dos Orphenox despertasse, eles tinham uma chance de se defender. E foi assim, só que, como o pai da Marichan viu que também eles tinham objetivos diferentes depois que entrou o novo presidente. O novo presidente queria despertar o rei Orfenoch e queria que toda a raça Orfenoch é, tomasse conta do planeta, tomasse conta da Terra. Então o pai da Mari pegou e disse: eu vou enviar os cintos para os meus filhos e os meus filhos vão lutar contra essa Smart Pride agora que não está pensando muito em, em revolução do planeta e sim matar os seres humanos. Então agora os cintos vão para proteger os seres humanos dos Orphenox. E agora que começa. Por quê? Porque os Orphenox que tem o cinto, no caso o Takumi e o Masato, o Masato nem tanto, mas o Takumi ele pensa, né? Poderia ter convivência pacífica entre os Orphenox e os seres humanos, entende? Ele, um Orphenox, tendo que defender os seres humanos dos Orphenox, e, né? É uma coisa meio estranha, né? Mas é uma série gostosa por isso, porque tem essas estranhezas assim, esses dilemas, né? O Kiba no final ele acaba com o Masato, né? O Masato de tanto se transformar, como também não tinha genes tão bem desenvolvidos assim e não estava aguentando mais o cinto caixa, ia morrer de qualquer jeito. Ele foi para a batalha com os três lá para tentar salvar Marichan, mas também o Masato mereceu um pouco a morte, né? Porque ele fez muita coisa errada, ele mentiu, ele usou é, tanto ele usou o cinto do Faz às vezes para fazer com que fosse o Takumi inimigo do Kiba, né? Ele mentiu para Marichan, ele fazia falsidade, né? Ele não ajudava, ele era mal de coração mesmo, ele era um anti-herói, daqueles anti-herói mal, ele queria só destruir os Orphenoch e não queria saber de nada, né? E, e então o Takumi ele queria uma coisa mais é, normal, ele queria salvar aqueles Orphenox que faziam bem e queria liquidar aqueles Orphenox que eram maus. No fim, o Kiba foi induzido a acordar o rei dos Orphenoch, só que ele viu que depois
o Takumi mostrou para ele, vencendo ele, que temos que proteger o planeta não precisa ter um líder supremo, né? E aí ele entendeu que ele tinha que salvar vidas e não tirar as vidas. Então o Kiba começou a mudar de ideia no último episódio. Ele que ficou detentor do cinto caixa após a morte do Kusaka, né? Que ele mesmo matou, mas que mereceu, o Kusaka mereceu por tudo que ele aprontou com a Marichan, por tudo que ele aprontou com o Takumi, ele mereceu um pouquinho dessa morte, vamos dizer assim. E no final, o Kiba acabou se redimindo das últimas cagadas que ele fez, né? Que foi libertar o próprio rei dos Orfenok. E acabou segurando o cara pro Takumi matar. Pro Takumi liquidar com ele. Mas, tirando um pouco desses erros da série, esse, eu acho que poderia ter sido feito melhor, poderia ter trabalhado assim o Masato não ser um cara tão vilão, porque realmente o Masato ele foi o vilão da série, sem dúvida. O Masato Kusaka, ele foi o vilão da série, sem dúvida. Eu não tenho dúvidas que ele foi o vilão que ele da série. Não tenho dúvidas disso. Mas o grande vilão mesmo da série, além do Kusaka, também foi o presidente da Smart Bride, Murakami, não sei se é assim, que também pensava em dominar o planeta, mas não pensava ainda em libertar o rei Orfenok, que estava dormindo no corpo do garoto, mas no fim deixaram o garoto morrer para o rei Orfenok despertar. É, muita coisa errada. Eu acho também por que eu não tô falando aqui do Kamen Rider Delta? Porque o Kamen Rider Delta ele é o cara que tem um poder tremendo, mas que foi dado pro cara errado. O cinto pro Mihara. Deram o cinto pro Mihara. Mihara, o que era o Mihara na série? Mihara não era ninguém. Mihara só foi aparecer quando realmente apareceu a chance de alguém ficar com o cinto do Kamen Rider Delta. Até então o cinto estava perdido, porque o cinto do Kamen Rider Delta com uma guria é, que nem sabe usar direito. Ah, tentou adaptar Kumi, mas no fim acabou com a Lucky Clover que pertence a Smart Bride. E ficou com o mendigo um monte de tempo. Aí o mendigo cansou do nada e, e deu o cinto lá pro coisa e aí ficou com o Mihara. Mas o Mihara, toda a vida que ele entra em ação, ele apanha mesmo de Kamen Rider. Ele apanha. Ele não ganhou uma batalha sozinho, velho. Mihara. Mihara, ele é o zero à esquerda do Kamen Rider ali, né? Por isso que quando ele entrou na série, quando o Delta entrou na série, eu falei pra todo mundo lá no chat. Olha, Mihara vai ser o Kamen Rider mais apagado da história. Ninguém vai ter lembrança dele. Nem em qualquer reunião de Kamen Rider o Delta aparece, velho. O Delta só vai aparecer lá em Kamen Riders Outside. Isso ainda com outra pessoa sendo o Delta, velho. De tão esquecível que ele é, velho. Eu só tô citando ele aqui porque tem que citar porque faz parte de uma review. Mas ele é um Kamen Rider totalmente esquecido na série. Toda vida que ele entra, ele apanha, perde o cinto. Aí os caras têm que recuperar de novo. Ele chega a ser um alívio cômico, né? Agora, é, eu achei triste um pouco a morte da Yuka, né? Porque o Ketaro queria muito namorar com ela e no fim ela acabou morrendo por burrice, por burrice, por burrice. Literalmente por burrice. Que mais? Eu achei também que o Kiba merecia ter sido um herói. Eu achei que o Kiba estava sendo preparado para ser o Kamen Rider Delta. A primeira vez que eu assisti,
Eu achei que o Kiba ia ser o Kamen Rider Delta, pelo, pelo que ele pensava de paz entre humanos e Orphenox. Eu achei que ele deveria ter ganhado o cinto. E de mais a mais eu achei o final que deixou umas pontas bem soltas, né? No caso, o Takumi, tudo bem, venceu o Rei Orphenox, mas ele continua lá dormindo. Ele adormeceu com o chute, como é que foi? É. Tanto que o Kamen o líder Orphenox, ele aparece lá em Kamen Rider Outside porque a batata dele tá assando, né? A batata dele assou e o mundo vai acabar, e eu preciso me juntar com os Riders aqui, com os inimigos dos Riders para tentar salvar minha terra. É para isso que o líder do Orphenox aparece, né? Mas é isso aí, galera. A série é boa, tem as suas nuances, tem umas coisas meia fora que eu acho que poderia ter sido melhor no roteiro, tipo é, a Mari é um personagem até que em certo ponto ela foi importante, mas eu acho que depois da morte dela, que ela morre, depois da morte dela, eles podiam ter deixado ela morta. Ali, dali pra frente, o personagem dela não não ajuda em absolutamente nada. Ah, é porque eu me lembrei que o Takumi me defendeu antes de eu conhecer ele lá, antes de eu de transformar em Kamen Rider. Eu conheci ele lá. Essa história, velho, não tem importância quase da Marichan, não tem importância quase que nenhuma. Poderia ter sido descoberto sim na hora que eles tivessem feito a cirurgia lá para tentar salvar a vida dela. Não, ela tem genes do Orfenoc, tal, tal. Aí o Masato contasse a história, tal. Aí o Takumi lembrava que conheceu ela lá e tal. O Takumi dizia a história. Mas ela, depois daquilo ali, ela não serve mais pra nada na história. Pra nada. Sabe o que é pra nada? Ela e o Kentaro também não serve mais pra nada. Só pra carregar o cinto pra lá e pra cá pro Takumi. É o mordomo do cinto, né? Outro que poderia ter ganhado um destaque melhor foi ser o Kentaro. Kentaro o quê? Porque dá o cinto delta pra ele também. Poderia melhorar o papel dele. Ele que várias vezes defendeu pessoas dos Orfenoc, utilizando mesmo, às vezes um ferro, um porrete, poderia ter dado para ele. Ele tem coragem para enfrentar os caras, né? E é esse o resumo que eu faço para vocês, galera. É uma série boa, é uma série ótima. Tem algumas coisas que irrita, tem, mas é legal, cara. Pode ir pelo tiolinho, você vai se divertir assistindo. Então, galera, e é só por enquanto. Brigadão aí, fui, tchau.